chaveiro vermelho do seu carro, não, né? A chave do seu carro, não. Tu disse que eu não tirei a chave do meu carro, é isso? Você tem um chaveiro vermelho? Obrigada a vocês, imagina. Não esqueça. Alguém deixou cair lá embaixo. Tá lá em cima do balcão. Obrigada. Muito. Já sabe um pouco mais comentar, né? Eu vou pôr ali fora, porque o povo, na hora que é assim, eu já vejo. Ai, que bom. Obrigada, gente. Cassandra vai, pois eu vou falar, é que ela foi à Argentina junto com a Graça hoje. Eu vou levar isso aqui para ela ver. Ah, já está aí? Ah, então a Graça já chegou. Então eu posso falar isso aqui para a Graça também. Já tem até entrada grátis lá do teatro. Vamos ver isso. Mas a Cleo do Rufus, Alex Rufus, eu não lembro, um rapaz alto, bonito, cheio de vida, e a Cleo, aquela da televisão, uma boazudinha e tal, bonita, que é da revista Speedway. Estiveram aqui conosco várias vezes. Eles vêm aí agora esses dias. É. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de outubro de 2010, sábado. O verbete é o 1729, 4 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema é bilibertação inversora. A especialidade é em vexologia. Definição. A bilibertação inversora é a condição indispensável para o inversor existencial, homem ou mulher, alcançar verdadeira autonomia para executar racionalmente a autoproex, constituída por 2 elementos fundamentais. O domínio das energias conscienciais, que é ECES e energossomatologia, e a independência econômico-financeira, o pé de meia, a economia. A latopensenidade convergindo para a meta prioritária. O megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas. O megafoco duradouro revelado no mater pensene pessoal. A retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafoco. O autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. A liberdade de manifestação do proexista. A libertação pessoal iniciada na fase da preparação existencial. As provas da autodeterminação da consciência lúcida. A libertação inversora assentada na intra e na extrafisicalidade. A instrumentação consciencial primordial ao enfrentamento da intrafisicalidade. O contato antecipado com as realidades sociais e multidimensionais. A autoimunização ante as lavagens cerebrais. O amadurecimento afetivo na sustentação da coabitação duplista. A pedagogia da bilibertação inversora nas instituições conscienciocêntricas. A autossustentabilidade multidimensional. Na remissiologia nós temos 15 itens, destacamos. Agente retrocognitivo inato. Antimaternidade sadia, mega enfoque, mega focalização precoce, pré-delineamentologia. Frase enfática. Ao alcançar a condição da bilibertação inversora, a consciência lúcida elimina todos os entraves intrafísicos sociais básicos para a execução da própria programação existencial. Você, leitor ou leitora,
no caso aqui, ouvinte, é inversora ou inversora existencial? Conseguiu a bilibertação inversora? Nós temos agora as perguntas. Já que os homossexuais não podem fugir do instinto sexual básico, então como fazer para que esses seres ectópicos tenham uma vida mais feliz e cosmoética do ponto de vista sexual? A primeira coisa é sair do armário e enfrentar a sua condição, ver o que pode fazer e evitar ao máximo a promiscuidade, que é uma tendência para a promiscuidade. Existe algum estudo profundo da conscienciologia sobre esses quase 10% da humanidade antifisiólogos? Olha, a gente tem lá algumas coisas já escritas por aí, é só olhar. Em muitas áreas agora, o melhor é ver também que tem uma série de verbetes sobre o assunto. Conheço a conscienciologia desde meados de abril deste ano e nunca havia ouvido falar antes dessa data as suas teorias a respeito do fato da mulher emburrecer durante a gravidez e até um bom tempo após o parto. E afirmo que sou uma pessoa um tanto mais inteligente, mas que durante as minhas 2 gestações emburreci muito. Ela está escrito muito com o muito. E fiquei com uma memória péssima. Sempre afirmei isso para as pessoas desde então. Portanto, me coloco na condição de cobaia dessa sua pesquisa e corroboro com sua teoria, pois passei por essa experiência e digo enfaticamente, a mulher emburrece sim, por ocasião da gravidez, e ponto. Olha, se alguém está pesquisando aí, era o caso de ver aqui o nome, viu? Hein? Pois é, mas agora, se alguém estiver fazendo alguma pesquisa, é o caso de ver aqui com ela. Tem o nome, eu não vou falar aqui o nome, mas é só a pessoa pegar depois e ver o que faz. Agora, o problema é que eles fizeram pesquisa, gastaram bilhões de dólares para fazer essas pesquisas. Chegaram à conclusão, a partir do processo que começa a usar os hormônios, com o processo que ela fica enxertada, quer dizer, até 6 meses depois do parto, ela desce o processo. O problema da lucidez cai mesmo. As condições favoráveis nessa PROEX, como apoio familiar, financeiro, localização do nascimento adequado, são lucros evolutivos sempre provindo da assistência nas vidas anteriores. Isso aqui é que o nosso amigo Laene Losch fala, que são os aportes. Está falando tudo o negócio. São os aportes da PROEX. O caso é o seguinte, tudo depende do curso intermissivo da pessoa. No nosso caso, de intermissivista, tudo depende do que houve, o que a pessoa recebeu. Agora, tudo nós somos resultado da holobiografia, quer dizer, a paragenética, aquilo que é o acúmulo das nossas experiências do passado. Agora aqui, outra. Noite passada, recebi um telefonema daquele amigo que está passando por dificuldades, como lhe escrevi dias atrás. Estava muito desesperado e fui então encontrá-lo. Como tinha me aconselhado, já cheguei fazendo EV ininterruptamente. Não se passou 10 minutos e ele incorporou uma consciência com uma linguagem da Umbanda. Pedia bebida e só falava em ódio e querer matar. Dizia que não faria mal a mim, pois era amiga, mas que eu me afastasse. Apesar de nunca ter presenciado tal cena, eu mantive a calma e o EV. Exteriorizei energias durante umas 2 horas, então parei quando senti um ambiente tranquilo. Devo continuar o EV, exteriorizar a energia ao meu amigo, mesmo à distância? Como fazer do desassédio? Olha, trabalhe com as suas energias, que de qualquer maneira, aí você mexeu, a energia funcionou, porque a consciência baratrosférica apareceu. Então, procure ajudar e vamos trabalhar com as energias para ver se melhora. O nosso amigo está sem possesso, isso aí é semi-possessão. Todos esses casos de terreiro têm muita semi-possessão. Precisa ter cuidado com isso. Agora, o pior é aquilo que você falou. Ele lá, dizendo que só falava em ódio e querer matar. Isso é típico deles. Em paradoxologia, o paradoxo é harmonia íntima, turbulência hormonal. Nos estudos e observações pessoais que fez sobre a turbulência hormonal, que
profilaxia prática e concreta poderia nos passar para atravessar essa fase da vida sem grandes problemas e com harmonia íntima maior. O problema é arranjar um ambiente adequado para a pessoa e também observar o ciclo de relações sociais, para que a pessoa evite o processo da promiscuidade, drogas e outras coisas mais. Isso aí é que pode piorar mais a pessoa. A turbulência hormonal, ela se dá mais a partir do teenagers, lá pelos 12 anos em diante. Mas, às vezes, tem gente que está com 40 anos e está com a turbulência hormonal. Que, às vezes, em casa, ele sofria muita repressão, quando ele se solta, às vezes ele volta à condição de adolescente. Em numerologia, página 22, segunda linha, poderia explicar o que vem a ser o pilar da autoexpressão livre? Pilar é o seguinte, eu escrevi 40 pilares sobre algumas coisas básicas, de um ponto de vista didático, para o povo entender, através de 7 elementos. Então, o pilar da autoexpressão livre tem 7 elementos que a gente mostra o que é isso. Esse pilar tem uma listagem, isso foi publicado, tudo, tem por aí. Em sinergismologia, página 22, primeira linha, poderia aprofundar o sinergismo autoevolutivo, comunicabilidade, intelectualidade para perceptibilidade. O caso é o seguinte, a pessoa vem pela comunicação, se a comunicação tem uma base elevada de discernimento, então é uma parte intelectual, mental somática. Ela então pode caminhar para o processo da parapercepção, que é o parapsiquismo. Isso tudo aumenta de uma maneira, vamos dizer, geométrica, o processo da potencialização comunicativa da pessoa. Então, a comunicação, o discernimento e o parapsiquismo. Agora, aí tem que estudar e ver como é que é. Há muitos verbetes sobre esses assuntos, é só olhar. Devido à sua sensibilidade energética, poderia dizer como se encontra o estado tal? Olha, eu sei. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ele tem assédio. Nós estamos trabalhando com o fato. Está certo? O que eu estou falando, eu li só o início aqui para você saber com quem eu estou falando. É o processo do seu pai. Outra coisa, sobre o problema do tantrismo e o caso do padrinho, nós vamos ajudar aí no caso. É um caso difícil, você tem toda a razão. O caso não é fácil. Agora, ó, tem uma coisa que eu queria te advertir. Jogue fora todos os bagulhos energéticos correspondendo à pessoa e àquela época, para você cortar os plugs que ainda tem em cima de você. Isso é que é o ideal, com isso você vai melhorar. Tudo quanto é objeto e coisa daquela época, inclusive foto, acaba com isso tudo. O ideal é queimar ou enterrar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, brincadeira com laser põe em risco voos em Campinas. O povo está usando o laser pointer, que é um tipo de caneta que emite um faixa de laser verde a quilômetro de distância, muito utilizado por astrônomos. E eles estão usando isso junto do aeroporto. Qual a intenção desse povo? Muito esquisito isso aqui. Então, eles estão com o problema da coordenação da segurança operacional de Viracopos. Já houve, até agora, 64 reclamações sobre o mesmo problema. Isso é terrível, hein? Campinas, está na internet. Como é que o povo é doido com um negócio desse? Isso é uma loucura. Agora, outra coisa. Eu quero agradecer também o Paul Kranenhorn, que mandou aqui para nós um livro que está na 2ª edição, e é um livro muito sério. Totalitarismo Tardio, o caso do PT, que é um negócio para mostrar a realidade do PT, que está aqui. Olha o livro, qual que é? Aparece o Lenin, com o caso do PT. É do José Giusti Tavares, que escreveu o livro. Está em 2ª edição. A editora é o Mercado Aberto. Esse livro mostra a realidade dos processos do PT. Nessa época de eleição, seria bom o povo ler esse livro, para saber o que tem. Esse livro já existe há mais ou menos 10 anos, publicado por aí, mas ele quase não aparece, o povo esconde. Hein? A editora é o Mercado Aberto. O organizador é José Giusti Tavares. 2ª edição, está aqui. Agora, o nosso amigo, a gente agradece que esse livro vai para a holoteca
para os estudos nossos de política e as coisas do Brasil atual, com tudo que está havendo por aqui. Vamos ver para onde vai caminhar essa situação toda, para não ficar igual na época do Jango lá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é, o Jornal da Invex acabou de sair, e como hoje o verbete é da Invexologia, a gente está falando aqui, Jornal da Invex, ano 16, no 23, curso prático da tridotação na Invex, Rio de Janeiro, 20 a 23 de janeiro agora, próximo. Agora, ó, é muito importante isso aqui, o local do curso vai ser na universidade, é a universidade, que é na rua Almirante Sadoc Sá, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É lá que vai ser dado o curso, é na própria universidade. Agora, esse número aqui tem um artigo muito sério do Tiago André sobre Leonardo da Vinci. Todas as notícias da Sinvex, a programação dos cursos com os dados todos aqui, e uma entrevista com os novos coordenadores gerais da Sinvex, o Márcio e também a Pâmela. Então, aqui os dois. E tem também um outro artigo, que é Inteligência Evolutiva em Invex, da Virgínia Ruiz. Muito interessante. Se alguém quiser ver aqui, nós estamos com o caso. Outra coisa, esse também acabou de sair, que é o Jornal da Cognópolis. O Jornal da Cognópolis está aqui. CAEC realiza imersão heterocrítica de obra útil com o grande autor aqui, o Gilson Volpato. E também tem o Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis, atividade da comissão do Conselho dos 500. Empreendedorismo e negócio da Cognópolis. E aqui tem uma entrevista com a Sirlene Couto, exemplo de autossuperação. Foi feito pelo professor Amaury Pontieri. Vale a pena ver o que é que a Sirlene está falando. Ela está toda bacana aqui, parece atriz de cinema aqui. E ela andou estudando muito processo de parapsiquismo, muito sério isso aqui. Ó. Se alguém quiser ver, está aqui, é o último número. Agora, gente, nós estamos aqui, inclusive apareceu aí a nossa responsável, mas eu acho que ela saiu já. Ela só deixou aqui um convite para mim, Lisbela, é o teatro lá, que é a Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho, que hoje eles vão apresentar, no dia de hoje, às 20 horas, no ONU Teatro Bar, Lisbela e o Prisioneiro. É uma comédia romântica retratada no final da década de 70. Seus personagens evidenciam a comunidade local, multicultural, e conhecerão as novidades da época através da chegada da televisão. A paixão de Lisbela pelo cinema será mostrada através de cenas de novela brasileira antológicas. Seria bom uma turma nossa ir lá para ver isso aqui. Eu vou levar esse convite com a história toda do ONU aqui, ó. Eu vou levar para minha mulher para ver se ela vai aparecer lá. Eu estou com um certo compromisso aí de uma coisa, talvez eu não vou poder ir, mas eu já falei com ela. De modo que, vocês sabem onde é que é o ONU aí, né? O teatro. Lá na Paraná. De modo que vale a pena a gente ver aí. Vamos ver esse teatro. Teatro é uma coisa cultural das melhores da arte, porque mostra algum processo de mental soma. É a coisa mais séria. Uma outra coisa, se a Mabel chegar, ou talvez a Cris, isso aqui é para ela. Agora, você falou com o Hernani? Alguém mexeu naquilo? O que é isso? Mas está parecendo que foi feito um Photoshop. Porque se tiver daquele jeito, não manda não. Eu falei com ele, não manda não. Mas tem uma outra, nós já achamos uma outra. Tem? Então vamos ver. É bom. Agora, voltando à bilibertação, professor, como é que nós estamos? Professor, aqui. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito na fatologia, segunda linha, sobre a autonomia proexológica. Autonomia proexológica. O processo todo é o seguinte. Na proex, a pessoa pode ter uma autoproex dentro de um universo menor, mais restrito, que é um processo dela, e pode ter uma max proex maior,
que entra, então, o problema da equipe, de um grupo. Entende? Tudo ali envolvido. Agora, quando essa autonomia proexológica, então, é preciso ver qual é o tema, o que é que vai fazer com isso, qual é o desiderato, sabe? Aquela meta, o objetivo do processo da programação existencial, para ver que a pessoa tem que ter uma liberdade de manifestação para fazer isso, porque senão ela não consegue. Você entende? Entendi. Então, por exemplo, no meu caso, para chegar até aqui, o que eu fiz? Falei assim, esse negócio de eu tenho que trabalhar e fazer um pé de meia para eu me sustentar, para ter liberdade. Fazer pesquisa, participar de instituições, viajar para o exterior, fazer verdadeiras excursões científicas de pesquisa, análise, etc. Tudo isso eu tive que fazer. Essa autonomia, quem deu fui eu mesmo para eu mesmo. Você Sim, então, basicamente, essa autonomia, ela é financeira. Não, aí o problema era ver o processo da cosmoética, a situação. Outra coisa, nesse problema da autonomia, entra muito seriamente o processo do convívio da pessoa com a família nuclear. Que hora que ela vai deixar a família? Que hora que ela vai deixar o lar? A saída de casa? Quando é que vai ocorrer? De que modo que é? Outra coisa, quando ela sai, ela deixou tudo limpo, em pratos limpos e pacificamente, com harmonia, ou ela deixou alguma coisa pendente? Isso tudo tem que ser visto. Você entende? Entendi. De modo que é uma coisa para se pensar. É todo um conjunto. Mas olha, eu estou vendo que a Cassandra está aí. Vocês foram lá, viram tudo direitinho? A Graça chegou a comprar um telefone, uma coisa? Chegou. Agora, ó, hoje vai ter um teatro aí na cidade. Mandaram aqui o convite, eu vou falar com a Graça para ver se vai lá. Era o caso de vocês irem, se puderem, 8 horas da noite. Entende? Uma outra coisa, eu quero ver se ela vai estar aqui. Você lembra do Alex Ruff e da Cleo, que é aquela da televisão? O Alex, que é da revista Speedway, etc. Lembra deles, não? Estiveram aqui comigo. Vocês estão esquecidos, ela também não lembra. Você lembra deles? Então, eles vão aparecer aqui qualquer dia desse. Então, se aparecer, eu quero apresentar a Cleo para ela. Eu não sei o dia que ela vai chegar. Você lembra? É da revista também. Ele trouxe até uma coleção da revista. Foi dar para nós. Nós temos uma coleção. Faz muito tempo já. Eles vieram aqui várias vezes. Você lembra deles também? Eles são muito simpáticos, gente muito boa. Pois é. Gente alto nível. Então eu quero apresentar porque é mais ou menos da área. Ó, a turma do teatro, a Cleo, com esse negócio tudo, é tudo do teatro de vocês. Você está entendendo? É tudo da nossa área. Aí, alto nível. E viva o ONU. O ONU quer dizer onomástico, é o processo do nome, né? É o processo da palavra. Então vamos ver o que é que vai sair disso aí. É importante, muito sério. Mas olha, voltando à infecciologia, como é que nós estamos? O que você achou do verbete? Você que é o representante honorário da Acinvex. Aí, tem também o nosso chefe aí, que está aí. O que você achou do verbete? Você está à frente da Acinvex agora, não é isso? Eu achei um verbete bem interessante, porque justamente o tema, né, da bilibertação, ele tem relação com dois fatores que geralmente prendem o jovem e as pessoas que, de certa forma, acabam desviando da PROEX, né, que é o aspecto da escravização do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista energético. Né? Então, até o senhor poderia dar alguns exemplos nessas situações, acho que principalmente do fator financeiro, acho que fica bem claro, né? E no jovem, o fator energético. O caso todo é a pessoa, ela cuidar mesmo do pé de meia, isso é que é importante. Quanto mais cedo, melhor, para ela se libertar. Essa libertação, às vezes, é a pior delas.
Agora, é lógico que o domínio das energias a pessoa tem que conquistar pouco a pouco. Mas também a libertação básica é o estado vibracional. É essa que é, porque é essa aí que permite a pessoa ir para TENEPS, OFIEX, Complex, entende? Dispersidade. Esse é um caminho. É por aí. Vamos seguir por aí. Eu não li o verbete todo ainda, professor, mas teria também uma relação que você poderia fazer do crescimento do fator, por exemplo, desenvolvimento financeiro e desenvolvimento bioenergético, como um influencia o outro, por exemplo. O caso todo é o seguinte, por exemplo, você pensa só nisso. Se uma pessoa tem liberdade de ação, ela é muito melhor para funcionar na vida dela. Então, ela não fica, vamos dizer assim, com travões, ela não hesita, ela não vacila, ela fica mais autodeterminada. Agora, se ela tem uma independência econômico-financeira, ela não precisa ouvir ninguém, ela pode estar decidindo, determinando, fazendo, executando, desenvolvendo o trabalho da PROEX, sem precisar de ficar presa, o rabo preso em alguma coisa, você está entendendo? Então é muito importante isso tudo. Agora, o dinheiro, se a pessoa tem, não é dinheirão que eu estou falando, é a pessoa ficar livre do processo ali dentro de uma coisa módica, mas acessível, razoável, que funcione. Isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista extrafísico, é energia. Então, se a pessoa domina a energia e ela tem o pé de medo aqui, ela caminha, foi meu caso. Sim. Entende? Sim. Esse é um caminho. Para você fazer. Então, você não pode reclamar de ninguém, porque você tem tudo na mão. Isso aí é superior aos aportes que a pessoa recebe, porque isso é um aporte, mas criado pela pessoa. Uma conquista, né? Aquilo não veio, não caiu dos céus para ela, não foram as circunstâncias ou o contexto que trouxe. Foi ela que criou, ela gerou, ela desenvolveu. Entende? É muito importante aqui a bilibertação inversora. Agora, com o tempo, a pessoa vai entender isso mais. Mas o ideal é ela começar a entender agora, enquanto ela está na Sinvex, enquanto é moça. O rapaz, a moça, entende? Para ela poder evitar também os percalços, os pecadilhos da juventude, da mocidade, isso tudo é importante. Pode falar. Alô? Pelo que eu já ouvi você falando, desde que você era jovem, mesmo quando passava por aperto financeiro, você tinha uma certa independência do dinheiro, uma certa independência financeira. Porque eu comecei a trabalhar com 5 anos, né? Comecei a entregar marmita, pra você ter uma ideia. Então, eu sempre tive facilidade de manter o processo. A situação nossa lá, na minha terra, enquanto eu morei lá, que eram 12 anos que eu morei, até os 12, era muita necessidade que havia, né? A gente sobrevivia na base de muita fruta, e muita fruta do mato, sabe? Fruta do cerrado, muita coisa nesse sentido. Agora, o que se passa? Eu já tinha visão dessas coisas. Entende? Com o passar do tempo, eu fui amealhando minhas coisas. Quando eu deixei o movimento espírita, eu estava com 34 anos, eu doei tudo que eu tinha. Só deixei um apartamento para mim no Rio, para segurar minhas coisas. Mas eu doei tudo. Fiquei com o usufruto lá de umas casas que nós tínhamos devido à instituição que a gente criou. Depois eu doei isso tudo também. Entende? Agora, os livros também, tudo que eu escrevi, tudo isso, tudo foi doado. Tudo doado. O processo é de doação. Agora, a hora que você doa alguma coisa, você recebe em dobro depois. É sempre assim. Isso é impressionante. Eu fiz experiência com alguns amigos meus. Tinha uma mulher e tinha 2 homens, separados. Então, apareceu um caso e falou assim, não, você vai dar tanto de dinheiro para a pessoa, vamos ver o que acontece. 2 semanas depois, a pessoa recebeu em dobro aquilo, inesperadamente. Agora, os 3 casos tiveram casos desse jeito. A pessoa doou e melhorou. Com isso, abriu a cabeça desse povo, eles ficaram largos. Tinha 2 desses 3 que eram muito miseráveis. Entende? Eles se abriram depois dessa história. De modo que a vida, a gente tem que ser assim.
Se há uma doação fidedigna, real, transparente, vamos dizer, autêntica, você está entendendo? Há uma assistência maior, há uma confluência de fatos que vão ajudar a pessoa. A pessoa, nesse processo de ser mais large, de assim, doar com tranquilidade, o que ela deve ter em mente para evitar, de repente, uma imprudência de, às vezes... Não, o processo é ela se organizar. Mas toda pessoa que mexe com dinheiro, a tendência dela é se organizar. Então, a pessoa large, organizada, ela sabe tudo, ela sabe o nível que vai, até o limite que está, como é que deve usar isso ou aquilo. Isso aí é importantíssimo. Geralmente dá muito efeito. Vale a pena. Na pensenologia, na quarta linha, a lateropensenidade convergindo para a meta prioritária. Você poderia explicar mais como que é esse mecanismo? O problema é o seguinte. Nós, quando começamos a fazer ou executar uma tarefa, um empreendimento, desenvolver alguma coisa, algum trabalho maior, o que se passa? Você olha qual que é a meta principal, o mega foco, fica na pista principal. Agora, nessa pista principal, você atende tudo que tem, etc. Mas, pouco a pouco, é como se aquilo fosse o rio. Vêm os afluentes, que são os láteros pensênios, os pensênios laterais, os secundários, o da moldura, aquilo que está, sabe, no segundo escalão, no segundo plano, que não está no close, não está no primeiro plano. Agora, com o passar do tempo, a força do megafoco, que está na pista principal, ela recolhe o que está na parte secundária. Aquilo tudo, então, entra no bolo. Pouco a pouco, aquilo se expande. Entende como é que é? Agora, coisas que você não dava valor, depois de um certo tempo, você é obrigado a recorrer àquilo, que é a ampliação do trabalho. Você está entendendo? Porque no início, nem a pessoa tinha gabarito para pegar tudo de uma vez. Se ela fizesse, ela ia subitar, ia dar uma alteração na cabeça dela, que era muita coisa. Então ela vai aos poucos, no essencial, o megafoco, o olho do furacão, o cerne, a essência. Depois, a periferia, a moldura, sabe, a lateralidade vem e se incorpora. Então, a gente, por isso que é que eu falo o processo de anotar. O povo está custando entender, mas agora já tem gente já fazendo isso. É os apontamentos, o registro. Aquilo que você não está entendendo hoje, você vai entender amanhã. Agora, nessa questão de preparação e execução da PROEX, isso é seríssimo. Então, a lateropensenidade é o pensamento lateral. E convergindo para a meta prioritária. Ele também está. É o afluente que vai ajudar o rio. Você está entendendo? O rio vai engrossar, vai ficar caudaloso, mais forte. E qual que é o cuidado que deve-se ter, professor, para essa lateropensenidade não ser um ponto de desvio? Não, o problema todo, no início a pessoa tem que ter cuidado, porque senão ela pode desviar, ela vai para o acostamento. Ela entra e fica apaixonada por um afluente, um braço do mar. Você está entendendo? Entra e fica por lá, quer dizer, aí ela se perde. O processo é não perder a meta, o objetivo, o megafoco. Isso é que é. Qualquer desvio pode, né, a pessoa fica desassossegada, vai dar o desequilíbrio e aí vai haver desviologia, como eu chamo. Isso é enganologia, auto-enganologia. A gente tem que evitar isso aí. É o caminho. Tá certo? Professor, aqui no ar. Aqui. Na enumerologia, você coloca aqui o requisito para a submissão à cosmoética. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. A submissão à cosmoética é o seguinte: qualquer coisa que nós vamos fazer, uma das coisas que você tem que ser submissa é o discernimento. Você tem que ter discernimento para aquilo que você faz. E esse discernimento ele tem que ser cosmoético, porque senão que discernimento bobo é esse? Então o problema nosso, você tem que estar submisso a isso, não tem jeito. Com a cosmoética não dá para estar fazendo negocinho. Ou você admite, aceita e vai, ou não. Então o negócio é difícil, tem que pensar. Você entendeu? Agora aqui, o parapsiquismo em alto grau nesta vida é questão de esforço pessoal.
ajuda de amparadores, bênção concedida decorrida de um processo natural evolutivo, ou todas as alternativas anteriores em conjunto. É tudo isso, mas a coisa mais séria é o esforço pessoal. Parapsiquismo é o processo de esforço. Então, por isso que a gente recomenda laboratórios, cursos, etc., dinâmica, e a pessoa trabalhar com o estado vibracional. O estado vibracional é a gazua, é a chave geral. Gostaria de saber se o ectoplasma pode ser líquido. Pode. Sinto sair bastante ectoplasma dos olhos, pois eles ficam molhados e no fim do experimento tem uma certa dificuldade para abri-los. Parece ter uma gosma nas pálpebras. Olha, isso aí pode ser, mas é bom você examinar seus olhos. Outra coisa, todo mundo que mexe com o início dos efeitos físicos da ectoplasmia começa primeiro a bater as pálpebras. Isso faz parte. Depois tem algumas outras coisas de neurológica, às vezes balão alemão, parece estar inchando a situação, alteração de temperatura, a pessoa tem sudorese, isso tudo faz parte no início do desenvolvimento do processo de parapsiquismo. Agora, no seu caso, é preciso examinar os olhos também. Uma coisa é o seguinte, compra aí um colírio, de acordo com o médico, etc., e vê se seus olhos precisam de alguma coisa. Que às vezes isso aí, se está excessivo e só nos olhos, é esquisito. Pode ser um processo de predisposição física oftalmológica que precisa de cuidar. Em Fatologia, página 21, quarta linha, de baixo para cima, o amadurecimento afetivo na sustentação da coabitação duplista. Devemos permanecer com a dupla evolutiva, apesar da mesma não ser intermissivista? Sim, o problema é seu. Se você escolheu, tudo tem sua razão de ser. Dupla evolutiva foi feito para a pessoa, ajudar o outro a evoluir. Se ela não é intermissivista, você está com tudo. Você está na frente da batalha, está ótimo. Você recebeu uma pessoa para você ajudar. É justamente a dupla evolutiva. Nada de separar da moça. Tenho 34 anos, sou solteiro, tenho uma imensa dificuldade em relacionamento, sou muito tímido e já estou muito preocupado em não conseguir uma duplista nessa vida. Já pensei em assédio e me questionei se eu mesmo que pedi isso devido a devaneios do passado. O que o senhor pode ver sobre o meu caso? O seu caso é... um dia desse tem uma pessoa perguntar a mesma coisa, na mesma condição que eu senti aqui. Faz mais ou menos uns 10 dias, né? O caso é o seguinte, precisa de ver aquele, como é que chama? Trintão sem duplista, não é isso? É isso? Trintão sem duplista. Seu urubu observa e dá uma lida nesse verbete que foi redigido para atender uma pessoa igual a você, assim, com todo o seu perfil, bem dentro da situação. Vale a pena. Trintão, quer dizer, o cara de 30, sem duplista, quer dizer, sem companheira de dupla. É homem falando para a mulher mesmo. O negócio, como ele é homem, está bem de acordo com o verbete. Foi feito. A carapuça perfeita. Pode colocar que vai dar direitinho. É o seu número. Em algumas viagens que fiz de ônibus, tive experiência em que fiquei no estado de catalepsia. Em uma delas, fiquei interiormente preocupado. Por mais esforços que fizesse para retornar, não conseguia e pensei que tinha passado para o outro lado. Qual a causa desse tipo de catalepsia? Seria interessante estudar a projeção. Ouvi falar que a catalepsia predispõe a experiência fora do corpo. Sim, você precisa de ver um livro que eu escrevi que chama Projeciologia. É só olhar aí, dar as dicas como é que ele arranja a projeciologia, por favor. Isso aí pode ajudar. Projeciologia você consegue comprar em unidades do IPC, ou você entra em contato aqui com nós temos a editora, a Editares, mas você encontra na livraria aqui do CAEC, que é a Epígrafe, que o telefone é 45-3525-0867. E pela internet tem o Shopcons. Se você vai ver no nosso site, no lado direito, lá embaixo tem nossos livros. Você entra, vai ter o Shopcons, você também pode encomendar esses livros, que é na própria Epígrafe. Valdo, no teu caso, você disse que quando se doa, depois recebe em dobro. Tal.
Isso. Eu não estou ouvindo bem aí, põe esse negócio aí mais perto. Quando você falou agora há pouco que quando se doa, depois tem um recebimento a maior. Tem, sempre vem o retorno. Agora, no teu caso, quais são os casos mais evidenciados? Meus casos, se eu for contar, eles são hilários e cômicos e folclóricos. Tem até coisa o povo todo sabe disso. Só para você ter uma ideia. Eu não jogo nada, mas teve uma época que eu precisava de ajudar umas pessoas e estava passando na Barata Ribeiro. E ia para o meu consultório, isso lá em Copacabana. Então, a hora que eu passei, um senhor me cumprimentou. Ô, doutor! Porque ele sabia que eu tinha um consultório lá perto. Eu já ia para o consultório. Ô, doutor, como é que está? Você precisa aparecer. O seu amigo da Florária queria falar com o senhor, porque na frente tinha um amigo nosso que frequentava lá em casa, que ele tinha uma florália. Florália quer dizer uma casa que vendia flores. Então, ele falou assim, o senhor precisa de vir aqui, me comprar pelo menos um bilhete de loteria, o senhor nunca comprou. Assim, isso aí eu já vi, é o sinal, deixa eu ir lá. Então eu cheguei, procurei assim, vi a opção de cor, eu falei, me dá esse bilhete aqui. Comprei, porque eu nunca tinha comprado, o cara era amigo do outro, aquele negócio todo. Porque eu falei com ele, eu não jogo nesse negócio. Eu lembro do meu avô, que era cambista, que vendia as tiras, aquele negócio em Monte Carmelo. Na época que eu vendia laranja na rua e entregava jornal, ele vendia bilhete de loteria. Então, eu evitei aquilo. Mas, como ele insistiu, eu cheguei lá, procurei algumas coisas, vi uns que tinha, não, esse aqui está de 11, está muito na minha cara, me dá isso aí. Agora, o que se passa? Eu ganhei na loteria grande, parece que era o 3º ou 4º prêmio, aqueles que vêm separados. Antigamente tinha listagem dos prêmios e tinha uns que tinham um olho assim no meio, aquele prêmio eu ganhei. Está entendendo? Agora, o que se passa? Não usei o dinheiro para nada, fui distribuir para todo mundo que estava precisando do negócio. Entende? Isso foi em 67, 68, por aí, lá no Rio de Janeiro. Agora, por exemplo, só para te contar, eu vou a Las Vegas para atender um monte de gente, mas queria também fazer pesquisa na questão dos cassinos, aquele negócio todo, americano comigo, aquele povo todo. Aí, chega lá, eu sempre procurando os frascos e comprimidos. Então, o que foi? Você sabe o que é frasco e comprimido, não sabe? Então, fui lá ver, olhando a situação toda, falei assim, bora, aqui ó, tem coisa aqui para esse lado. Tem uma daquela do Monk, né? Então, o que se passa? Eu vou lá, me dirijo para a máquina e começo a mexer. Quando chega um cara, falo assim, doutor, essa aí não deve mexer, porque ela está parada. O senhor não viu. Tem aqui um aviso, é que ele está de lado aí, out of order, está fora de ordem. Eu disse, não, mas eu posso enxugar se eu quiser, né? Oh, o senhor pode, o senhor quer perder dinheiro, o problema é seu. E saiu danado da vida e foi embora. Estava do lado, estava escrito out of order. Aí o que eu faço? Pego lá e coloco $0,5 lá no negócio e vou mexendo. Daqui a pouco, aquele barulhão danado. Caiu aquele monte de $0,5 na minha frente. O povo tudo correu para ver o que era. A máquina estava enguiçada, com $0,5, ela funcionou a meu favor. E eles pagaram tudo, aquele monte. Eu falei assim, não, eu quero tudo em cédula. Ver tudo como é que é e vamos contar isso aí direito. Mas um monte porque o negócio estava parado, engastalhou. Você está entendendo? Acumulou. Então, veja, ali foi porque eu estava por causa do negócio da máquina, que eu implico com a coisa que saiu da via normal. Entende como é que é? Para vir fazer pesquisa, que era isso que eu estava fazendo lá. E outra coisa, um dos maiores, na ocasião, esse que eu fui lá, o maior cassino que havia, a gente já conhecia, tal, o povo tudo querendo que eu jogasse, etc. Tal. Eu falei assim, eu só jogo se alguém der o dinheiro, aí eu jogo no lugar da pessoa, só para mostrar como é que é. Mas esse aí não, eu entrei lá, $0,5 bola, que bobagem, coloquei um troço. Eu nunca também estava esperando que aquilo acontecesse. Outra coisa, eu estava com a turma numa festa, lá de Hollywood, a turma de Beverly Hills, quando ele estava, já contei isso aqui, que ele estava inaugurando, estava começando a TV a cores naquela ocasião. Isso é na década de 60. Vocês olham a TV a cores da década de 60, quando ela começou, que vocês vão saber. Mas agora, eu estava nessa festa
Então tinha gincana, depois voltava, aquele negócio todo, e no fim era coroado com uma corrida de cavalos que era passado pela televisão e o povo fazia as apostas de todo mundo tinha que participar da festa. Agora veja, aquele monte de gente na festa americana, vocês já viram como é que era? Aquele negócio todo, tudo brilhante, muita cor viva, Aí eles vêm e eu, esse negócio de turf, eu sempre deu conta, já tinha estudado os negócios no Rio, lá o negócio, sabe, o sweepstake, essa coisa toda que eu já tinha visto como é que era, e meti o pau, né, por causa do ambiente que é negativo às vezes. Mas, você não pode escapar, tem. Então o que eu fiz? Fui olhando lá também e olhei, não, esse aqui é que eu quero. Aí eles olharam para mim assim, isso é um pangaré, não vai dar nada, é uma bobagem, eu falei, não quero saber. Eu estou sempre com os fracos e comprimidos, frascos e comprimidos. Então o que se passa? Eu ganhei, ninguém julgou, foi só eu ganhei a bolada toda com o negócio. Agora, depois tinha que pagar um banquete para o povo, por causa do dinheiro, né? Tinha que pagar um banquete para a turma do mais chegado, que estava conosco, que negócio. Estou te falando só 3 sobre esses negócios, como é que são. Outra coisa, nós estávamos na Argentina com a minha mulher. A minha mulher estava muito triste por causa daquela condição dela, aqueles negócios todos. E o povo estava lá, eu fui num evento muito grande de natureba, com as coisas todas ao ar livre, num jardim enorme, um campo que tem lá, sabe, enorme, em Buenos Aires. E aquele monte de gente, muito colorido, de dia, aquele negócio todo. Então, lá pelas tantas, todo mundo que tinha entrado participou lá de alguma coisa e recebeu um número. Agora, aí eles foram dar um presente lá, grandão, para ser o prêmio do negócio. Eu viro então para minha mulher e falei assim, você se prepara, você vai ganhar esse prêmio. Segura aí esse número, segura que você vai ganhar. Pode esperar, porque vai. E você vai lá, sozinha, receber o prêmio. Não, se eu ganhar, eu vou. Eu falei assim, então você vai ganhar. Passa o negócio, etc. Tal, eles fazem aquele festival, o negócio todo, dá pelas tantas, chega a hora do prêmio. E ela na expectativa, e eu também. A gente bem afastado do local. Eu estava assim, num plano secundário, no meio dos jardins. Quando lá pelas tantas eles chamam, era o número dela. Ela foi lá e recebeu o negócio. Você entendeu? Agora, ali eu vi, aquilo levantou o ânimo dela, sentiu melhor, negócio de outro nível. Nessa ocasião, eu estava começando a trabalhar na Argentina com a Conscienciologia. Havia uma louraça que gostava muito de mim, que me ajudava muito lá nas coisas. Ela, durante a temporada, eu acho que até o Luiz chegou a conhecer. Você lembra dela, não lembra? Agora, você lembra desse processo que foi feito, ao ar livre lá? Você lembra? Você lembra que a minha mulher ganhou o prêmio? Agora, isso tudo eu falei antes, preparei o temperamento dela, porque ela não gostava de aparecer em nada, ela nunca falava nada em público, mas para receber uma coisa não precisava de falar nada, né? É só ir lá e pegar. Então, não é, eu vou. Valdo, só essa questão da loteria, se não me engano, você usou para aquele consultório em Copacabana lá? Foi para ajudar o povo na ocasião e ajudar também as pessoas que eu estava ajudando, que estava criando firma. E eu ainda estava na fase que ainda estava pagando minhas dívidas, minhas coisas todas que eu tinha lá. Entende? Então, com esse dinheiro aí da loteria, eu dei tudo para os outros. Agora, o homem foi um problema comigo. Porque toda vez que ele me via, ele falava assim, como é que é? Quando é que você vai dar para receber outro prêmio? Tem que dar um jeito, tem que comprar. Se não compra, não ganha. Insista, não desista. Isso é ele para mim. Com a loteria, eu falei assim, não, já chega, já te dei minha amostra, como é que eu sou. Mas olha, você me deu muita força, o prêmio foi um dos bons aí, chamou atenção demais para a lotérica. Eu já ajudei o cara lá. Agora você pensa bem. Você tira um prêmio e ajuda o cara. Como é que é possível? Mas sempre você usou para assistência o que foi ganho. Não, sempre. Esse negócio você não pode brincar com isso, porque isso aí é um extra, né? Isso não está na linha. Eu não suei para ganhar esse negócio. O processo, a gente tem que ter um dinheiro que você trabalhou para aquilo, você funcionou, etc. É melhor, mais adequado. O dinheiro é limpo. Entende como é que é? Agora, dinheiro,
Senão fica aquele povo lá dos anões, né, que o cara recebeu 170 prêmios da loteria, você vai admitir uma coisa dela? Anões do orçamento. Isso tudo é sujeira. Não dá, né? Não dá, não. Agora, eu quis estudar essas coisas todas para ver o processo de jogo, né? Jogo não é fácil. Eu, por exemplo, vocês têm uma ideia, teve uma fase que eu preciso de fazer, já tinha que fazer muito social. E no social tinha jantar, banquete lá com o povo da família em São Paulo. E a gente tinha que fazer, às vezes, um jogo. Agora, o jogo era coisa suave de carta, mas quase sempre tipo buraco, uma coisa toda. Agora, tinha dia que era um problema para mim. Eu evitar de ganhar as coisas, sabe? Então, eu tinha que bancar se o cara distraído, que não viu. Por quê? Conforme o dia, se eu estou com muita energia e conforme os companheiros que estão lá, eu fico com as cartas todas, o negócio, eu fico sabendo tudo que tem. Quer dizer, é um perigo. Não dá. Numa situação dessa, eu tenho que dar uma dor de barriga, falar que eu não posso fazer, eu tenho que me retirar. Agora, lá não tinha jeito, que era na minha própria casa, junto com todo mundo que estava lá. Tinha que fazer sala. Você está entendendo como é que é? O social. Agora, de vez em quando era um problema. Não podia. Uma das coisas mais difíceis que tem é você evitar ganhar. Você está entendendo? É muito pior do que ganhar. Você evitar ganhar. Se tudo está com convergência, com energia para você, tudo dá certo. Você já sabe a carta, o que é que vai ter, como é que é. É terrível isso. Agora, comigo, numa condição dessa, eu fico proibido de participar de qualquer coisa. Agora, não dá. Coleção de selo e moeda entra nisso também. Não, entra. Não, eu também tive muito disso. Eu mexi tanto com uma coisa quanto outra. Eu já contei o caso lá da Ariró, que era o meu amigo lá da Ariró, que ele queria selo falso. Então o cara tinha julgado uns selos, eu peguei e comecei a trabalhar com selo. Descobri 2. Foi uma nota. Foi na época que o Chico Buarque estava lançando lá o caso da filha dele, sabe? Aquela música da filhinha dele. Entende? Então aquilo tocava sem parar. Eu não pude esquecer, porque eu comecei a concentrar lá com o negócio, com lupa, examinando tudo, a hora que eles estavam lá cantando a música da filha dele lá. Entende? Luciana, Luciana. É isso aí o tempo todo. É isso. Até a música não é feia, não. A música é boa. Agora, tinha uma dona vizinha, eu estava no 12º andar do meu apartamento antigo, lá no início, lá de Ipanema, no fim de Copacabana, e eu peguei aquele negócio, a hora que vi, falei assim, não, se eu achar, eu vou pegar o carro e levar lá para o Ariró, porque ele está doido atrás disso, é um jeito de ajudá-lo. Aí eu comecei, eram alguns milhares de selos, eu achei 2, levei e era mesmo, o cara ficou felicíssimo, e me deu a nota. Agora veja, selo falso. O cara ia julgar o selo tudo no lixo. Era um amigo meu, de gibi, de livro que eu comprava dele, então ele ia julgar, falei, não, me dá isso aí que eu vou examinar. E realmente, agora o selo da Madrugada Republicana do Brasil, que a gente tem uma coleção grande disso aí, e esses selos, tem alguns deles que são raros porque foram falsificados, e alguns ainda existem, e esse falsificado tem gente que coleciona, é uma nota, pois é, uma nota. Agora veja, a diferença com o original é mínima. Se você não colocar tudo quanto é lupa, você não vê, sabe, a variedade. Isso chama variedade filatélica. Isso aí eu vi. Essas experiências assim de pesquisa nessa área, isso me ajudava demais. Porque eu comecei a pesquisar selo, porque o enumerador falou para mim, ele falou para mim, seria bom você apurar, aperfeiçoar o seu processo de verificação das coisas. Pega os selos e vai ver a variedade disso. Isso foi antes. Isso foi alguns anos antes. Então eu comecei a estudar, arranjei o negócio para ver o selo maior, as coisas todas que tinha, para ver filigrana do papel do selo. Tudo isso eu aprendi muito com essa história. Com isso, eu dei muito valor para essas coisas. Agora, isso eu já tinha estudo de microbiologia, porque eu trabalhei em laboratório para ver, para fazer pesquisa de urina,
fezes, esse negócio tudo com microscópio, ver a situação, como é que é, tudo. Então, isso tudo me ajudou. Máscara, a máscara faz parte desse livro, às vezes é necessário. Comecei a trabalhar minhas energias através do EV, de acordo com a recomendação do professor. Algumas coisas começaram a acontecer. Senti muito assediado de maneira ostensiva, sentindo que em certos momentos uma presença como se estivesse me intimidando, olhando e me rodeando. Por 2 vezes consegui aplicar o arco voltaico em mim mesmo. Liquidei 2 vezes com uma dor de cabeça de maneira instantânea. Hoje consegui liquidar com uma azia em 5 minutos. Senti que conseguia, através da minha intenção, tocar dentro do meu estômago. Foi muito estranho e desconfortável. Para mim, tudo isso é novo e perceptível, pois sempre fui casca grossa. Eu tenho dúvida se isso não é autossugestão. O que acha o professor? Isso é normal? Não. Isso aí tem os excessos de quem está começando. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza todo. De modo que você está no início, isso é normal, com o passar do tempo, você vai tirar sugestões e ver a realidade maior. Mas, de qualquer maneira, você já viu que tem assédio, do jeito que eu falei. Isso já é bom, porque vai te dar força para aumentar a sua autodefesa. Quando a pessoa é large e nada que se refere ao lado material dá certo, o que pode ser? Karma. E às vezes é o processo da recomposição da interpretação grupo kármico. Gostaria que o senhor explicasse mais em trinomiologia, página 22, no final da penúltima linha. Trinomiologia, no final da penúltima linha, os ganhos evolutivos do megafoco no trinômio universalismo, max fraternismo, cosmoética. O caso todo é o seguinte, o problema todo é o seguinte, o trinômio universalismo, max fraternismo e cosmoética é a pessoa que tem que ficar dentro desse processo e pensar nessa meta, acabar com o problema do egão e umbigão. Se ela consegue fazer isso, principalmente na questão da época da Invex, ela vai longe com isso. Agora, outra coisa, e na página 23, eliminação do trinômio, fragilidades, carências e dependência. É porque uma coisa puxa a outra aqui. Então, se a pessoa se fortalece, ela melhora com isso. Agora, sobre você, eu queria que você olhasse aí o que você está achando do processo da eleição. Você devia, hoje era dia de você aparecer aqui, você não apareceu? Nós queremos saber o que você está achando, como é que vai ser a situação. Manda depois uma observação, que você é uma observadora muito séria. Você sabe quem é que estou falando aqui? De que modo a projetora gestante lida com o espírito do feto durante a sua projeção ou de ambos? Quem tem esse recurso que pode fazer para melhorar o relacionamento entre eles futuramente? O ideal é fazer a evocação do amparador para ajudar os dois, a mãe e o filho. Isso é que é o ideal. Agora, eu já encontrei gestante que dominava tudo perfeitamente. Chegou até a escrever livro sobre esse assunto. Durante o processo da projeção, vi o centro de força na forma extrafísica. Qual a diferença entre ver através da clarividência no corpo físico e através da projeção? Não, através de projeção é preciso ver o que a gente está observando. É o processo da autoscopia e da heteroscopia, isso é outra coisa. E tem a clarividência para a gente ver a realidade extrafísica de uma maneira mais nítida. Então a clarividência, ela aumenta essa capacidade de ver os detalhes, as nuances da realidade extrafísica em torno das pessoas. Não só a parte de energia da parapsicosfera, mas também outras coisas. Então é muito importante pensar nisso aí e ver como é que é. Valdo, página 22, na binomiologia, na terceira linha, ao final, você pode falar um pouco mais sobre o binômio atenção ininterrupta, autorreflexão continuada? Binomiologia, terceira linha, página 22. Atenção ininterrupta e autorreflexão continuada. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa começa a fazer mais pesquisa e análise dos fatos e das coisas,
e melhora os seus processos de investigação, a atenção dela começa a ficar mais apurada, mais acurada. Então, isso melhora. E essa atenção leva a uma autorreflexão maior. Então, aquilo que ela observa, ela tem que pensar mais sobre a respeito. Então, a gente vê muita gente que, às vezes, muitas pessoas, que às vezes ela faz uma abordagem, mas aquilo fica en passant, porque ela fica muito rápida, quer resolver o negócio todo de qualquer maneira, assim, não, entendeu? Superficialmente. Então, isso não é o ideal. O ideal é a pessoa ver com calma e depois refletir também com calma. Agora, nessa questão aqui, isso aqui é importantíssimo, que eu estou falando aqui de INVEX. Você sabe que o jovem, a tendência dele é tudo depressa. Ele não tem paciência de parar nas coisas. Então, é muito importante a mobilidade física vígil, estudar o processo mais devagar, refletir sobre o assunto. É isso que nós estamos falando. E esse binômio, atenção ininterrupta, continuada, e depois a autorreflexão também ininterrupta, ajuda demais. A convicção e as ideias vão aparecer diferente na cabeça da pessoa. Ela não precisa estar lendo nem escutando os outros, ela vai ter conclusão por ela. E os amparadores, ela dando aquela chance de refletir com calma, ela vai dar chance do amparador, o Espírito Santo de orelha, falar para ela alguma coisa. Isso aí é muito importante, paracérebro a paracérebro. Então, é o que a gente está usando aqui, bem adequado. Você podia aprofundar um pouco mais sobre esse ponto aí? Quer dizer, como predispor na reflexão para que o amparador faça a intervenção? É fazer a passividade ativa. É a pessoa se predispor, ela entrar em transe, se apassivar, sabendo que ele pode falar. Olha, eu estou aqui, todas as comportas estão abertas, pode se manifestar. Entendeu como é que é? Aí ele vem. Quase sempre o processo não vai fazer uma psicofonia, uma coisa nesse sentido, mas ele vai dar uma ideia. E às vezes a ideia ela é de uma tal maneira que ela nasce límpida. No meio de uma série de ideias que você tem, aparece aquela que é mesmo isso que eu chamo de exopensene, que é o pensene de fora. E aí, no caso, ele não é intrusivo. É porque a pessoa abriu as portas para entrar a mensagem. Então, vale a pena pensar nisso. Fala mais alto. Aproxima. Página 21, fatologia. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre essa interdisciplinaridade entre a pedagogia da libertação, entre essa INVEX, Evolucim e Reaprendência. Sim. A pedagogia da bilibertação inversora nas instituições conscienciocêntricas, principalmente a Sinvex, a Evolucim e a Reaprendência. Você está vendo que eu estou mexendo aqui na história com todas as pessoas que estão na fase preparatória, né? Então, a bilibertação inversora é na fase preparatória aqui dessas instituições. A pedagogia tem que pegar nisso porque todo mundo está ainda na fase de preparação da PROEC. Então, é para especificar isso. A Sinvex, Evolucim e Reaprendência, todas estão trabalhando com a fase preparatória. Pensa nisso. É porque está coincidindo que eu havia até conversado com o Flávio Amaral para nós fazermos um debate. Conversei com a menina, com o pessoal da Sinvex, né? E também da Reaprendência, para nós introduzirmos na Evolucim o PAI especial para crianças, docência para criança e também fazer um debate com o Flávio Amaral. Os debates, melhor para todo mundo. Muito Flávio, interessante, fala aí agora, que houve uma sincronicidade, né? Acabamos de falar, entrando aqui, não foi, Flávio? Então, foi muito interessante. Já está de olho atrás de você, está te vendo aí, tudo que você está fazendo. Muito bom, professor. Mas fala aí, igual papagaio de pirata aí atrás dela. Tinha até outra questão, duas questões, na verdade. Uma é só de forma, na estrangeirismologia, sim, o self-made man, como está no singular, é M-A-N, né? O man.
Ah, NAN. sim. Tem que arrumar. É. A gente pode colocar. Em vez de plural, vamos pôr o singular. O que mais? Aí na página 22, a tecnologia. Na segunda linha, as técnicas de definição do megafoco permanente. É a técnica de definição do megafoco permanente. Na época aí que a pessoa está na preparação, é a hora de fazer isso. Então, na Sinvex é muito comum. Qual que vai ser o megafoco da pessoa? O que ela escolheu? Qual a triagem que ela fez dos aportes do proexológico que ela recebeu e para onde ela vai seguir com isso? Então, é a hora dela fazer essa definição para poder ser, para, às vezes, até para o resto da vida. Então, uma das primeiras coisas que a gente recomenda, tem um megafoco desse que eu lembro sempre. Você tem uma ideia o que é? TENEPS. Porque a TENEPS, de qualquer maneira, vai ajudar demais a pessoa. Então, a gente fala. Então, eu já vi rapazes e moças começar a TENEPS com 17 anos. E outra coisa, hoje já tem mais de 30 anos, já estão ali firmes. Isso aí é muito importante. A vida é outra, porque há uma sustentação cosmoética, um maior equilíbrio e harmonia do que a média. A TENEPS sustenta isso. Valdo, você já pensou em VEX em outras vidas, eu imagino? Mais ou menos, essa história é antiga. Já vem de muito tempo. Quanto? É que não tinha muito ambiente para você fazer lógico. isso. O processo de regime político, a sociedade como era muito difícil. Mas pode dar algum Mas exemplo mais de de um época? lugar, mais de um lugar eu pensei nisso tudo. Agora, tinha época muito difícil. E outra coisa, conforme a etnia, você sabe, não é você que decide, é a família, até casamento, tudo é feito, é um problemão quando é assim. Agora, hoje não, as coisas nós estamos mais livres, há uma democracia incipiente, mas que já está aumentando, então isso tudo é importante. Vamos ver o que dá. Não, é só lembrar que tem o verbete, megafoco permanente, para ele estudar. Tem um megafoco. Valdo, aqui. Qual foi a técnica que você usou para poder delimitar o pé de meia, até onde ele ia? Porque o que eu verifico é que a gente chega a um pé de meia e não se dá conta que já tem esse pé de meia e continua indo atrás. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu doei as minhas coisas todas e fui para o Rio, eu estava tirando o bolso assim para fora, ó, fazendo aquele negócio. O cara chamava isso de duro. Quer dizer, eu estava totalmente duro, porque eu conservei só algum dinheirinho para me manter e depois conservei também o meu apartamento no Rio. Agora, esse apartamento me dava trabalho também, porque eu tinha que sustentar o apartamento, aquele negócio. Mas nessa ocasião já tinha levado até meu irmão, que estava morando lá também, tal, uma temporada. Tal. Agora, o que se passa? Eu tinha que fazer umas viagens fora. Tinha gente que estava me ajudando na questão da viagem. Isso me ajudou demais. E na questão da viagem, então, eu pedi para fazer uma pesquisa sobre economia, porque eu tinha uma economia, vamos dizer, de capial, de Monte Carmelo, na ocasião, caipira total, entende? Só sabia daquilo de vender a coisa na rua, caso do meu avô, mas eu não tinha uma noção de economia para valer. Aí o que eles fizeram? Como eu já tinha, na ocasião, 34 anos, estava consciente das coisas, um monte de coisa, me levaram para o Wall Street e me deram um banho de loja com gente técnica de lá. A gente entendia bem inglês, para entender, sair tudo bem. Agora, o que se passa? Em seguida, tinha uma das pessoas que tinha interesse muito grande, porque era uma viúva, e que recebia, devido a letter of credit, ela tinha que, de tanto, todo mês ela recebia um tanto. E tinha, o cara que deixou, era um viúvo judeu, que ajudou muito, gente de Hollywood, uma opção de coisa. Ela, então, resolveu me levar lá no Wells Fargo Bank. Lá, então, eles pediram para onde que ela tinha. Para você ter uma ideia, a hora que eu cheguei lá, ela falou assim, agora eu vou mostrar o meu patrimônio para você, que você ainda não viu. Então, a hora que nós vamos no subterrâneo para ver as caixas de segurança do banco, entramos numa sala, e aí eu falei assim, não, e agora? Como é que vai ser? Não,
essa sala agora é minha. A hora que nós entramos na sala, estava cheia de fur, quer dizer, peles, de tudo quanto é coisa que você pensar, zibelina, tudo que havia, tudo escolhida, certinho, arrumada, tudo. Tinha até ar-condicionado quando precisava, dentro de um cubículo especial para guardar aquilo tudo. Agora, com isso, eu falei assim, olha, isso tudo é uma beleza, mas o que eu queria era ter mais ideia do processo da economia, principalmente por causa do stock market. Aí eu falei assim, não, espera, eu vou falar com o cara. Aí chegou, tudo que ela pedia, eles atendiam. Por causa do processo da viúva do cara, aquele negócio. Então, chamou um cara e ele foi me dar aula também. Então, eu vi do lado de New York, o Wall Street, e depois o Wells Fargo Bank. Agora, onde eu aprendi mais foi com a turma do Wells Fargo. Não, isso... Tanto quando houve essa crise, apareceu lá um negócio de banco, esse negócio todo, eu falei assim, vamos ver o Wells Fargo. Possivelmente, eles vão tirar até partido disso, desses bancos falidos. Foi batata, aconteceu isso. Não, isso foi... Eles são muito fortes. Valdo, isso foi como você fez o pé de meia. A minha pergunta foi... Não, eu ainda não fiz o pé de meia. Mas você aprendeu como fazer. Eu estava preparando. Aí eu viajei mais. Agora, quando eu fui acertar e voltei para o Rio, já para começar a trabalhar no meu consultório, eu tive que instalar o consultório. Eu já não tinha dinheiro para pagar tudo que precisava, porque tinha que seguir aquilo que o doutor Sakurai de Tóquio deu para fazer o consultório. Tudo ele organizava. Então, o que se passa? Eu tinha até autoclave lá dentro, eu tinha um verdadeiro hospital. Agora, então, o que é que se passa? Nessa condição, eu tive que preparar aquilo, arranjar dinheiro emprestado, pagar os negócios todos. Depois, a hora que eu comecei, um mês depois eu já tinha pago os débitos todos, 3 meses depois eu comecei a aplicar na bolsa, aí eu fiz meu pé de meia. E 6 meses depois, eu já estava emprestando dinheiro para o povo que tinha me emprestado. Você está entendendo? Estava ajudei a fazer um sindicato lá do povo que estava sem dinheiro, paguei os negócios todos, aquilo que precisava. A pergunta é, a técnica para parar, porque depois que começa, a pessoa nunca acha que está suficiente. Isso. Outra coisa, eu ainda trabalhei muito tempo na Bolsa de Valores do Rio, pelo seguinte, eu representava uma firma, que eles me colocaram na gerência, e a parte lá de... o cara para assinar, eu cheguei a assinar até ações, esse negócio todo da empresa. E eu era o procurador oficial lá. Então eu tinha que comparecer, examinar as coisas da Bolsa. Pelo pouco que eu aprendi fora do Brasil, me ajudou a mexer na Bolsa. Naquela ocasião, o povo era muito jejum, todo mundo estava começando. Então, eu via aquilo tudo com pouco dinheiro, e a pouco eu estava com muito mais dinheiro, em pouco tempo. Agora, Valdo. Mas como é que vocês têm uma ideia? Quando eu fui para estudar, que eu estava sem dinheiro, foi quando eu deixei o movimento espírita, eu tinha 34 anos. Entre os 35 para os 36, eu já tinha $1 milhão da época. Só por causa do processo da Bolsa de Valores. Agora, o melhor da história. Meu irmão, aquele que esteve aqui, eu falava com ele, vamos aplicar, me dá um dinheiro aí que eu vou aplicar para você, para aumentar um pouco o seu dinheiro, que está na hora, que a Bolsa está subindo. O povo aqui, eles não sabem dessa história. Eu disse, não, isso aí é um perigo, é um jogo perigosíssimo, eu não vou entrar. A hora que eu estava saindo, ele queria entrar. Eu falei assim, agora você não entra, porque vai cair tudo, do jeito que está aí. Foi batata. Quando eu saí, o negócio começou a cair. Houve um verdadeiro encilhamento da história e tudo lá na Bolsa de Valores. Lá. Mas quando você considerou... Agora, Valdo, você sempre Agora, teve... o que eu fiz? Eu usava mais as blue chips, a coisa mais séria, aquilo que dava dinheiro. O que me deu dinheiro em pouco tempo naquela ocasião foi Docas de Santos, Vale do Rio Doce, Petrobras e Banco do Brasil, que na época eram os blue chips, é o que dava. E eu via a situação como é que era e julgava. Agora, a coisa foi de tal maneira que algumas semanas depois que eu arranjei uma firma, que eu tinha uns amigos que trabalhavam numa dessas firmas, entende? De recurso financeiro, aquela coisa. Então eu falei com eles que faziam aplicação minha na Bolsa. Algumas semanas depois, em vez de eu procurá-los, eles me procuravam. Agora, já não estava me procurando para minhas aplicações, não, para as aplicações da firma. Entendeu?
Então foi aí, depois, por isso que eles puseram depois na Bolsa. Eu falei, não, você vai nos representar na Bolsa, vamos ver como é que fica. Tá, mas como é que você parou? Hein? Aí como é que você parou, achou? O pé de meia já está feito, o meu agora caso é o para. seguinte, deixa eu explicar. Tinha um desses meus amigos que eu ajudava. Ele trabalhava em processo de educação e queria fazer uma escola. Então eu comecei a ajudá-lo com dinheiro. Agora, a ideia dele era uma só. Ele queria alcançar $500 mil. Se ele alcançasse esse teto, ele sossegava, não precisava mais de entrar em nada. Então, o meu teto, eu falei com ele, se o seu problema é esse, eu vou chegar nisso também. $500 mil, ficar disponível, que isso aqui é importante. Agora, ele queria pelo seguinte, ele era libanês. E ele, como libanês, falava, eu não sou libanês, turco, do jeito que você conhece seus amigos, que fica esperando a subida de prateleira. Eu não quero viver com subida de prateleira. Quer dizer, ele não queria viver vendendo coisa de balcão. Você está entendendo? Então, essa que era a ideia. Eu preciso ter $500 mil. Então, eu fui ajudá-lo nessa história para ele chegar nos $500 mil. Nessa questão, então, quando eu fui ver e fazer o levantamento, eu tinha $1 milhão. Falei assim, agora eu paro. Aí eu caí fora da bolsa. Foi na época que eu caí fora também, com as coisas que nem meus amigos eu não quis fazer. Outra coisa, eu tive 3 clientes, que na realidade eram pacientes minhas, que eu ajudei. Uma que ficou viúva, então dei as indicações todas, como é que era na bolsa, em pouco tempo ela ficou com dinheiro. Foi embora para fora do Brasil. Está morando fora, desde aquela época, eu nunca mais vi. Agora, teve mais 2 que eu ajudei. Uma porque tinha um processo da família, que precisava de ajudar as crianças, que não sei o quê. A gente ajudou com o recurso que ela tinha para ela caminhar. Aí você pegou esse valor, separou, esse era o seu, mas Comprei mesmo assim você imóvel, continuou... Foi a primeira coisa, mudei o meu apartamento, que não tinha nem garagem para o meu carro. Eu tinha que ir para outro quarteirão para guardar meu carro. Mudei, comprei um apartamento. Agora, o que se passa? Nessa ocasião, um amigo nosso que trabalhava numa das firmas lá e da Bolsa, tinha até uma irmã dele que representava as coisas também na Bolsa, ele então falou para mim, Valdo, tem um processo do sistema financeiro de habitação que é o máximo. Você podia comprar um outro apartamento aí com esse, junto desse aí, com o dinheiro que você tem, dá para fazer isso aí numa boa. Eu falei assim, vai lá e vê. Aí ele fez. Mas aquele negócio de pagar, eu sou contra isso, porque eu sou de Minas Gerais, né? Minas Gerais você não paga mensalidade. O cara que é vivo, mineiro, não faz isso. Eu nunca tinha feito um negócio dele. Ficar devendo os outros não dá. Então o que eu fiz? Eu peguei as moedas de ouro que eu tinha acumulado lá no negócio, vendi tudo e paguei o apartamento. Acabou tudo. O cara de São Paulo me comprou na hora. Eu peguei todo aquele dinheiro e dei e fechei o outro apartamento. Tudo pago. Agora, com isso, eu comprei uma série de apartamentos, uma série de imóveis para sustentar o negócio. Fiquei com ações para diversificar a carteira, entendeu como é que é? Tá, mas aí, depois disso, anos depois, você entrou numa firma, foi sócio da firma, etc. e tal. Aí, isso que você já recebia nessa firma... Quando eu entrei, eu já entrei porque eu tinha dinheiro. Isso, sabia você já que não eu estava com precisava mais dinheiro. fazer o pé de meia. Então, o que você fazia com isso? Agora, com isso, eu esqueci o processo. Eu não fiz mais investimento em nada, deixei as coisas todas. Agora, ao passo que for dando algum resultado de alguma coisa daquilo que eu fazia, eu comprava algum imóvel. Teve um imóvel que eu comprei em 12 minutos. Eu subi, sabe, até o apartamento, cheguei lá e falei, quanto vocês querem? Eu falei, não, quero tanto. Então está aqui, a entrada é tanto, está aqui, está. Bem na hora, vamos lá, vamos no banco, vocês vão ver o dinheiro e tal. 12 minutos depois, o apartamento era meu. Você está entendendo? Assim, no tapa. E, às vezes, o melhor para comprar imóvel é assim mesmo, é desse jeito. Outra coisa, tudo à vista. Eu nunca fazia nada à prestação, nada de mensalidade. Isso aí eu aprendi há muito tempo. Por exemplo, você não tem dinheiro, a sua situação está precária, você está querendo fazer alguma coisa, mas você tem imóvel. Então, o que você pega? Você pega um pequeno imóvel que esteja na hora de vender, vende e aplica aquele dinheiro. Se não for tudo, uma parte dele. Eu sou especialista nisso, eu vi isso tudo como é que era. Agora, ajudei um monte de gente, instituições, algumas a gente tirou do buraco, você está entendendo? Tudo nessa base.
E outra coisa, tudo a gente tem que declarar no imposto de renda, vai ficar tudo às claras. Eu nunca escondi nada. Nunca mandei dinheiro para fora do Brasil. Eu sou contra disso. Tudo bonitinho, certinho, quadradinho. Senão não dá certo. Agora, esse aqui é o caminho melhor. Os processos, por exemplo, isso aí é uma ilusão, esse negócio de dinheiro fora, essa coisa toda, isso aí é perigoso. É que o Brasil, o povo tem receio disso, né? Agora tem muita gente que tem receio aí. Se a nossa amiga ganhar isso aí, eles têm medo que isso aqui vai se transformar numa espécie assim de ditadura, de proletariado, qualquer coisa de sindicalista ou alguma coisa na América Latina. Tem muita gente pensando nisso. Pois é, república sindicalista. Então, o negócio é ver o que vai acontecer, para ver o que dá isso, para que lado que nós estamos. Agora, o Brasil está muito bem. Hoje, a Bolsa, o povo já está entendendo, já não está mais, já aprenderam como é que é, tal. Eu devo muito desse meu pé de meia ao povo da Wall Street e do Wells Fargo Bank. Eu sempre mandava muita energia para eles, para melhorar. Agora, o Wells Fargo tinha boa orientação na época. Eles eram corretos, muita coisa. Eu vi tudo. Depois desses anos, eu nunca mais, porque eu nunca também abri conta com eles. Agora, lá na Wall Street, não. O ambiente era pesado e tinha maracutaia. Já naquela época. Eu aprendi mais foi com o banco, e não com eles. Agora, depois, aqui no Brasil, eu comecei a entrar em contato com o banco, que eu tinha conta, para mostrar como é que era. Cheguei até a ajudar uma agência do banco, na ocasião. A ocasião que eles precisaram, que estava com medo de haver uma corrida no banco, eu sustentei o negócio. Você está entendendo? A turma ficou toda feliz da vida e tal. Isso tudo é um processo da gente saber. Agora, ó, não fica pensando que eu sou multimilionário, não tem nada disso. Eu cheguei naquele teto que pode manter para eu ter livre expressão. O problema de dinheiro, a coisa mais séria, é a livre expressão. Não é o resto, não. É você ter confiança, você não se preocupar. Como é que uma pessoa vai trabalhar com mental soma se ela precisa de pagar uma coisa até amanhã cedo? Isso é terrível. Outra coisa, só a síndrome que vai dar na pessoa a síndrome aí de ansiosismo, ela não vai ter pensamento nenhum bom. Por isso que eu falo, uma pessoa que está ruim das pernas em matéria de bolso, quer dizer que a algibeira não está boa, a cabeça não funciona bem. Isso é uma regra. Agora veja, lá na Wall Street, eles pensavam também já assim. Agora, meu caso, você sabe que eu tive uma vez a turma de Brasília, que veio ao Brasil para ver uns processos e mandaram uma intimação para eu comparecer. Eu pensei que fosse alguma coisa das nossas firmas. Levei 3 auditores comigo lá no Rio, lá naquele edifício lá da antiga, sabe, o Ministério da Fazenda, e fomos lá. Cheguei lá, mostrei o que é, e falei assim, não, o senhor tem que ir na sala tal, no andar tal. Então eu subi com os 3 auditores para lá. A hora que eu chego e bato na porta, aparece um senhor e olha para mim e fala assim, senhor, não, eu sou fulano, eu tenho isso aqui, ó, que mandar. Falo, não, é aqui mesmo, é conosco mesmo. Mas me conta, o que são esses senhores? Não, eles são meus auditores, eu não sei o que precisa. Então o auditor levou um livro dentro, aqueles negócios todos, os processos todos nossos. Eu disse, não, mas nós não queremos nada, nós queremos conversar com o senhor. Não tem nada a ver com os auditores. Mas não tem nada a ver com a minha firma, minhas firmas, meu sócio, qualquer coisa. Nós estamos preocupados com isso que vocês não avisaram o que é. Não, não tem nada a ver. Nós queremos fazer uma consulta ao senhor. Aí eu falei assim, gente, então vocês me esperam lá embaixo. Eles desceram, ficaram lá no saguão do negócio, ficaram por lá. E eu fui lá. Entro lá dentro, tinha 3 caras de Brasília. Eles viram para mim e falaram assim, nós vamos trazer as commodities para o Brasil. Nós vamos começar a trabalhar com isso na Bolsa. Agora, fomos olhar pelos processos de declaração de bens, etc., e escolhemos determinada pessoa para conversar. Uma dessas pessoas, o senhor. E o senhor mexe com moeda de ouro. E a gente indagou, me disseram que o senhor entende disso. Parece que o senhor chegou a escrever um livro de aplicação em moedas de ouro e ouro. E o senhor não publicou. Eu disse, não publiquei, realmente eu escrevi. Como é fazer investimento em moeda de ouro?
Mas não publiquei por quê? Por causa da inflação que está no Brasil. Você publica, daí a pouco eu ficava desmoralizado com os negócios, da tudo que a gente for falar. Então eu não publiquei. Então nós agora queremos fazer umas perguntas para o senhor. Aí começaram a perguntar como é que era isso e aquilo. Eu dei as dicas todas. E dos 3 tinha uma pessoa lá, sabe, anotando tudo que é que eu fazia. E eles levaram. Daí a pouco eles lançaram o negócio das commodities. Foi aí que começou a aparecer commodities, porque isso não havia antes. Entende? Agora, eu dei minha dica, tudo que eu sabia. Agora, o povo ficou sabendo por causa da minha declaração de imposto de renda. Porque eu, durante anos, trazia lá, né? Uma porção, por exemplo, de gibi. Esses todos eu depois tirei da minha declaração, porque eu trouxe todo para a Euroteca, né? Que é a gibiteca que está aí. Que ali tem gibi que tem muito valor. Agora, outra coisa, que aquilo eu sei que tinha valor, porque eu fazia troca, comprava as coisas, ia na grandes galerias, biblioteca, livraria, tudo. Agora, outra coisa que eu tinha eram as moedas de ouro. E na ocasião tinha uma delas que eu tinha até uma coleção de selos. Eu colocava tudo bonitinho. Então eles acompanhavam aquilo e eles indagaram quem é que era. A hora que foram indagar em São Paulo, falaram assim, não, quem é que entende o processo de ouro? Aí falaram, né? Na ocasião, havia um senhor no Rio, que o apelido dele era General. Ele é que vendia as melhores moedas de ouro da praça do Rio de Janeiro. Entendeu? Ele morava no mesmo quarteirão que eu, em Ipanema. Então eu conhecia o negócio todo para baixo, para cima, no avesso, no esquerdo, direito, os bastidores, tudo que havia sobre o processo de ouro. Entende? Teve gente, que eu não vou falar o nome aqui, que é gente alta aí da mídia, tudo, que foi atrás de mim um dia que eu estava lá na praça do passeio para fazer consulta. Olha, está com vontade de fazer isso por causa da minha família, o que eu vou fazer? É nome grandão que está aí até hoje, está na mídia. Valdo, então é estipular antes o valor, antes de conseguir, depois consegue e para. Agora, você é o seguinte, a hora que você tem o valor na mão não quer dizer nada. É preciso ter inteligência de fazer aplicação com aquilo. Aplicação econômica é uma coisa complexa, não é simples, não. E outra coisa, a pessoa tem que acompanhar tudo, ver tudo que acontece. Agora, na Bolsa, uma coisa muito séria, se a pessoa não entende nada, ela precisa de começar, pelo menos, a entender o que é um balanço de firma, examinar e chegar a alguma conclusão sobre isso. Sem isso, não dá para entender nada. Precisa de saber como é que é alguma coisa. Outra coisa, isso não é para brincadeira, não. Problema de investimento é coisa séria, porque qualquer coisa dá uma bancarrota. É um desastre para a pessoa de um dia para outro. Mas se ela vai continuar tendo que se preocupar com isso, não vai parar nunca. Então. Não, mas o problema é que você deve entrar com o seu percentual ou porcento de aventura. É aquilo que você faz aplicação aventurosa. O seu principal você não mexe. Essa que é a técnica. Tem um monte de técnica. Lá pelas tantas não tem jeito de ser errado. A hora que você chega num determinado patamar, você nunca mais vem abaixo. Se você tiver lógica de servimento no processo. Não pode ter paixão nisso. Se o cara chegar e estiver apaixonado por uma ação, ele está perdido. Você está entendendo? Isso tudo dá para trás, não está certo. Nós tudo é ver friamente. Então você entra dentro de um frigorífico para analisar o processo. Isso é que é o ideal. Agora, nós temos hoje aqui, tem até um clube de investimento com a turma que tem dado resultado. Essa turma é boa, eles estão sabendo da história. Hoje é bom isso aí, a gente vê. Parece que o nosso amigo ainda está mexendo. Valdo, aqui. É só ver. Essa questão, por exemplo, você já falou do Wall Street, a questão da crise de 29, depois teve essa crise agora de 2007, que foi... Deve estar muito ligada à maracutaia, porque aí essas grandes tudo crises... Tudo é uma bolha, eles vão fazendo uma bolha. A hora que a bolha estoura, cria um problema. Para o mundo inteiro. Por exemplo, do jeito que está aí. Se você me perguntar hoje, fala assim, ó, o mercado não está para peixe. Precisa de nadar de costa, como diria o Stanislau Ponte Preta. O mercado não está para peixe. Nadar de costa. Por quê? Eles estão com medo de acontecer até uma crise mundial maior do que já houve até agora. Os Estados Unidos está com problema interno, a França está com problema interno,
A Alemanha está com problema interno. A China está fazendo uma porção de coisa, o negócio lá está subindo demais. Mas isso tudo pode ser uma bolha de uma hora para outra, se eles, dependendo de quais são as atitudes geopolíticas que eles vão usar dentro da economia. Hein? Pois é, o dólar mesmo, mas isso aí tudo tem que ver para que lado que vai. De modo que está uma fase que precisa de ter o stand-by e ficar de olho. Você sabe aquela história do suricata? Suricata, sabe o que é o suricata? Aquele bicho que estica assim e fica vendo, ó, lá na distância. Esse é o momento do suricata. Aquele que chega no deserto e vê assim, ó. Vocês já viram o que é o suricata? Essa é a hora do suricata. Tem que estar de olho. Os analistas estão dizendo que essa crise de 2007, que ela está pipocando até hoje, ela, em proporção, foi até maior. Mas não, a crise não parou. Mas houve eles conseguiram aplicar dinheiro. Agora, o Brasil também. O Brasil, a gente não pode confiar muito também nas coisas, não. Tem que estar de olho. Aqui as coisas são melhores, nós estamos passando a fase melhor, porque a produção aumentou e isso tem que melhorar. A agricultura nossa, tem uma opção de coisa que nós estamos na ponta. Então, o dinheiro é feito. Entende? Está sendo produzido. Então, isso é a base de tudo. Isso é muito bom para o Brasil, é muito sério. Agora, só o caso da China, eu gostaria que se analisasse, porque eles estão numa base de uma desvalorização da moeda. Lá o que ajuda muito artificial, são as pessoas. E a mão de obra barata. Pois é, a mão de obra barata devia ter muitas pessoas, aquilo ajuda. Mas é preciso saber para onde vai isso, devido às renovações que estão fazendo na China. Não pode fazer uma renovação abrupta. Senão despenca todo o castelo. Mas pode ser uma bolha também, né? Não sei. Pois é. Eles vão fazer cada vez mais, o que tudo indica, pelo que a gente vê, eles vão ser obrigados a fazer renovação. Não pode continuar do jeito que está. Então, vamos ver. A primeira coisa, o processo de desmanter a moeda tão alta. Isso é um erro. Isso aí afeta todos os países aqui do Ocidente, até o Brasil. Na página 23, interdisciplinologia, na segunda linha, você fala da liberologia. Você pode explicitar mais o que trata? É a liberdade, estuda a liberdade, mas como é que você vê esse estudo mais dentro da... O problema todo é que nós estamos fazendo nesse verbete, desde o início, nós estamos falando que é uma bilibertação. Isso é a liberologia. Então, a primeira coisa é liberar o problema das energias para a pessoa não ficar assediada. E liberar o problema do dinheiro para ela não ficar escravizada. Então, isso faz parte dos pilares da liberologia, que é a ciência que estuda a sua libertação pessoal nas suas manifestações evolutivas. Então, é muito importante o processo aí, se pensar por aí. A liberologia, ela está super adequada aqui dentro. E outra coisa, você olha, intrafisicologia, preparatoriologia, liberologia, energossomatologia, economia. Está tudo em caixa. Tudo isso tem uma interface, uma interatividade. A liberologia ela vai estudar todos os tipos de liberdade do ponto de vista da Conscienciologia. Sim, é a base, mas é aquilo que a pessoa precisa. Então, no nosso caso, tem dois pilares aí sérios, que é o processo da EC e o problema da, vamos dizer, o pé de meio. É a base. Agora, aqui outra pergunta. De que maneira a Conscienciologia vê o fator sorte? Isso existe? Tem algo a ver com algum tipo de energia? Não. A sorte é besteira. As coisas que tem sincronicidade. E agora, tem os assediadores que fazem a pessoa ficar rica de uma hora para outra para poder dominá-la. Essas coisas existem. E tem os amparadores que ajudam a pessoa. Não só se precisa para melhorar a vida dela, mas às vezes até para piorar, para que ela caia em si. Às vezes é necessário. Amparador não ajuda a gente só a sair do corpo. Ele ajuda a gente a ficar, para poder refletir e consertar aquilo que esteja errado. O senhor já visitou curtumes, capelas mortuárias e abatedor de animais em funcionamento durante a projeção consciente? Sim. Já visitei física e extrafisicamente. Caso positivo, o que poderia nos relatar sobre essa experiência? Olha, um dos piores lugares que tem na face da Terra é o curtume de animais. Isso é terrível. Esse aí eu sempre evito até de passar perto.
Capela mortuária. Eu já visitei muito, porque às vezes eu ia, porque as pessoas me pediam para ir no enterro de pessoa que era muito querida, aquele negócio todo. Então a gente ia para julgar energia no cadáver, em torno disso, o povo que ficou, essa coisa toda. Fazia um desassédio em silêncio. Tudo isso eu já fiz. Agora, curtume, abatedor de animais na minha terra é a mesma coisa que está falando aqui, isso para mim é a mesma coisa. Só as piores coisas que pode ter, isso aí. É onde mata boi, corta pescoço de galinha, isso aí é um negócio terrível. O negócio tem que pensar bem aí e evitar esses ambientes. Por quê? Ali sai muito sangue, o sangue tem energia. Os vampiros extrafísicos vêm para absorver energia, porque certas energias de animais alimentam a eles igual a nossa energia, que é energia de bicho, energia animal. Este é o Luiz Mineiro, desde o campo da IAC. É o Luiz Mineiro que está falando. Nós vamos fazer o broadcasting em vivo aos 10 anos da IAC, desde o campo da IAC em Portugal. A transmissão vai começar às 19 horas ou 14 horas do Brasil. Sabemos que muitas pessoas estarão interessadas em assistir e gostariam de pedir para que essa informação seja anunciada na tertúlia. O link para acessar é http://j3.bo404HXK. Eu acho que está demais, né, para o povo saber. Está danado, isso aí teria que passar lá. Nós estamos trabalhando para que a transmissão seja boa. Agora me conta, isso deve ser hoje, né? Ele não falou que é hoje, é agora. Agora é 2h05. Então o problema é ver esse link. Eu não sei se a turma pegou isso lá. Era o caso de pegar. Tenho 22 anos, ainda curso Direito, mas já fui aprovado do exame para advogado. Gostaria de opinião sua para saber de que maneira eu poderia assistir o maior número de pessoas com cosmoética dentro da área do direito. É você ver o que você vai fazer, qual a área do direito você vai atender. Veja bem. E qual é a bancada de direito que você vai participar. Olha bem o que é isso. Uma das coisas mais difíceis que tem é a criminologia. Observa bem isso. Como é que sair bem disso? Porque senão, existe advogado de porta de cadeia. Cuidado com isso. Quais são os indicadores ou sugestões a serem otimizados ainda nessa PROEX para se ter um maior sucesso financeiro e fazer o consequente pé de meia? A primeira coisa é fazer um curso de economia, né? Mesmo que seja rápido, intensivo, às vezes vale a pena, é um jeito. Outra coisa, quando não tem outro jeito, é arranjar um assessor econômico financeiro. Aqui mesmo nós temos em Foz, tem mais de um. Em que consiste a consciência contínua? É possível desfrutar desse estado de consciência durante vários dias, mesmo sendo um pré-serenão vulgar ou desperto? Sim. A consciência contínua, nós chamamos, é o seguinte, é a pessoa que sai do corpo, vai lá, tem a projeção e torna a voltar sem perder consciência em minuto algum. Isso é que é a consciência contínua. Isso não é fácil. Agora, existe outro processo mais avançado, mais sofisticado, que é o seguinte, é a pessoa ficar lúcida durante pelo menos 48 horas, o que não é fácil. Então, por exemplo, o corpo dorme, mas ela não perde a consciência. Ela fica desperta o tempo todo durante o sono. E outra coisa, o sono, o corpo, 1/4 ou 1/3 do dia, ou seja, 8 horas, ela tem que dormir. Mas a pessoa não pode perder a lucidez. Eu, durante muito tempo, trabalhei com isso. Eu consegui fazer isso durante 2 dias. Depois eu nunca mais voltei a fazer, porque isso aí exige muito da pessoa. Ela tem que ficar por conta daquilo. E gasta muita energia. Não é fácil. A consciência contínua, assim, da consciência aqui. O professor disse que viu o jovem iniciar a TENEP aos 17 anos. De que maneira isso é possível, já que ela deve começar após a maturidade física e psicológica, que acontece aos 26 anos? Você tem que ver que tem gente que tem retrocognição, que sabe tudo, e que, outra coisa, dá um quinal em todo mundo de 50 anos, com 17. Eu já vi isso tudo. Outra coisa, tem um monte de menina que chega aqui com 9, 10 anos, que vai fazer laboratório, e ela às vezes está sabendo mais do que a mãe, que o pai, que o avô, todo mundo que trouxe. É igualzinho aquele caso da internet, que vem as crianças
os velhos, toda a família, ninguém sabe mexer com o computador. Qualquer coisa, chama minha filha lá, minha menina, 10 anos, para dar uma lição para eles. Quer dizer, a mesma coisa. Valdo. O Arthur mesmo, aquele pequenininho, que tem 8, estava te perguntando quando é que pode começar a ter NEPs. Você lembra que ele te perguntou? Foi, aqui, eu lembro, ele perguntou aqui. Valdo. Tem 10 anos. Você pode ver aqui na sinergismologia, eu já vi você usar em várias ordens diferentes, mas eu queria saber se a ordem dos fatores não altera. Comunicabilidade, intelectualidade para perceptibilidade. Você já usava preferencialmente a intelectualidade para psiquismo e comunicabilidade. Mas aqui não, aqui nós temos que falar na comunicação, porque a meninada ainda não tem intelecto. Entendi. Está começando, estou no preparatório, nós não podemos exigir que o cara já chega sabendo tudo. Então tem que ser primeiro a comunicação dele, depois a intelectualidade, depois a paraperceptibilidade. Entendi. Tem que inverter. E uma outra questão é sobre uma pergunta que foi feita hoje no início, sobre a ectoplasmia, que ela dá essa sensação de gel nos olhos. Eu tenho isso, dependendo isso é comum. do campo, está todo... É comum. Mas depois agora, começa o gel. Eu falei lá para ele para olhar isso aí, porque ele falou só especificamente disso, é muito estranho. Entendi. Ele não falou de balonemã, que eu tenho isso não falou bastante. de alteração de temperatura, não falou de mioclonia, ele não disse os processos da pessoa sentir o formigamento, banho de energia, que desse nível, tudo isso pode acontecer. Entendi. Vai precisar examinar por que ficou só aquilo. Que dá essas bolhas, ele não falou nada dos processos físicos, por exemplo, que às vezes parece que tem uma mão que passou assim no seu ouvido, faz isso, ó. Uma teia, assim, uma teia no uma rosto, teia que parece no que rosto, tem uma teia de aranha. Uma teia de aranha, um negócio, tudo tem. O vídeo está aqui em cima, está no telão lá. Está lá? Colocou, então, olha lá, é tudo do jeito que eu falei. Aquilo lá deve ser B04, né? É B04HX. É B04. BO, Valdo, acho que é BO. O problema é pegar. O maiúsculo. É BO4. Agora, por que o O é grande, tipo 0? Eu não entendi por que o O é grande e o B não é. É 0, né? O 0 geralmente ele é mais magro. Vamos ver se eles pegam. Vamos ver se eles pegam para a gente ouvir o Luiz Mineiro. Não dá para pegar aí não? Passar? Hein? Mas não dá para pegar? Esse é o link que veio no e-mail. Nós vamos tentar acessar aqui para ver se está correto. Pode ser que ele não esteja. Eu não entendi o B minúsculo e o O maiúsculo. Ok. Não entendi. Pois é. Sr. Valdo. Valdo, aqui Enquanto no teu. isso, eu posso complementar? Em relação ao processo da herança. Em relação ao processo da herança. Sim. Quais os cuidados, assim, o que se dá de sugestões para as pessoas? Herança é uma coisa boa da pessoa fazer e repartir tudo que tem, compartilhar tudo o mais depressa possível. Mas há determinados problemas jurídicos que às vezes não permitem isso. Às vezes, se você vai fazer uma partilha, você dá muito dinheiro, você perde muito dinheiro. Os 2 ou 3 que você vai fazer a partilha, perde. Então, o ideal é continuar com aquilo, até ver como é que fica. Ou seja, então, isso tudo tem que ser estudado. Tá. E do ponto de vista do inversor que recebe a herança, como psicologicamente, que dicas que você dá para ele conseguir produzir? Não, a melhor coisa que ele tem é arranjar logo um assessor econômico financeiro para ver uma opinião de fora. Isso é que é o ideal. Para assessorar, né? E uma pessoa desconhecida de todo mundo, mas que seja de alto nível de competência. Isso é que é o ideal. Tá. Valdo, outro assunto em relação a esse verbete é em relação à priorização da vida profissional. Tá? Pois é, a priorização é isso. Você tem que arranjar um pé de meia para você ficar livre, para não depender das coisas, nem das pessoas, nem das instituições. Pois é, só que isso aí tem 2 lados, porque assim, a pessoa está num ritmo de trabalho, de voluntariado, e às vezes a pessoa tem dificuldade financeira. Precisa dela ver para não ficar com o rabo preso. Se a pessoa se compromete mais, ela vai ter problema. Esse aqui é o ponto. E outra coisa, uma pessoa que não tem pé de meia, a tendência dela é se comprometer. É preciso abrir o olho nesse processo. É logo no início, no princípio, do começo. Porque senão, ela se compromete, vai criar problema para ela. Verdade. Você que tem que ver. Valdo, aqui na frente.
É a respeito da passividade, para a gente ter a comunicação com o amparador que você falou antes. Vou perguntar de um caso mais específico. Se a gente tem algum problema de uma defensividade maior, né, na personalidade, a gente quer desenvolver isso. Essa defensividade vai atrapalhar na comunicação com o amparador. Né? O que você pode falar sobre isso? O problema é andar direito, que o amparador vai ter mais acesso a gente. Se você anda com mais equilíbrio e tudo do jeito que precisa, de acordo com a meta, o objetivo, tudo quadradinho, o amparador tem ambiente para, vamos dizer, sugerir alguma ideia, dar algum palpite para você. Isso, às vezes, ajuda muito. Mas, esse é o caminho. Mas assim, eu estou falando quanto à defensividade. Pessoa muito defensiva, às vezes com que não precisa, excessivamente defensiva, entendeu? Como é que é? A pessoa muito defensiva, até com que não precisa. Não tem nada de ficar muito defensiva, ela tem que ter discernimento. Se é defensiva, está sempre criando problema. Ela vê muito egão. Às vezes o processo de muita defesa é porque tem excesso de umbigão. Isso não é bom, é negativo. Professor? Tem que pensar. Letra B aqui. Quando eu cheguei aqui em Foz, né, dentro dos meus objetivos, o meu foco estava mais definido. Eu estou vendo aqui em tecnologia, na página 22, as técnicas de definição do megafoco. Estava mais definido, mas quando eu cheguei aqui, em função de um processo de grupo, de família, isso aí deu um revertério danado. Então, tinha a questão do voluntariado, da autossustentação, de recomeçar profissionalmente aqui. Que técnicas o senhor pode sugerir de definição do megafoco para quem chega em Foz do Iguaçu? A primeira coisa é o seguinte, você tem que ver o que é da sua ProEx. Não interessa se você está em Foz ou se está em Londres. O problema seu é ver qual é a ProEx, o que é o interessante, o que é o que importa. E acabou. E ver o que você faz, a convergência de todos os seus esforços para obter aquilo, para alcançar aquilo. Não interessa esse processo de ter. Foz é um lugar igual aos outros, todo mundo que vem para cá está fazendo reciclagem. Às vezes entra até em crise de crescimento, isso é positivo. Agora, o problema é saber sair disso numa boa, com equilíbrio, sem excesso. A primeira coisa que muitos erram é querer pegar o céu, o mundo, o cosmos, o universo, com a boca e os braços, cair de boca. Isso está errado. Tem que ir com calma, ver coisa por coisa, devagar, sem excesso e sem dispersão. Pegar muita coisa está errado. Olha bem o que é. E outra coisa, quando você for escolher alguma coisa de voluntário, veja o que está de acordo com o seu perfil. Aquilo que você é bom. E assim você vai ter resultado com aquilo logo, isso vai abrir o caminho para outras possibilidades, outras alternativas, outras opções. Entende? Então, vale a pena pensar nisso. Olha o seu, como é que é o seu perfil, a sua tendência, e vai aplicar de acordo com isso. Olha a sua competência, aquilo que você já tem experiência, que você sabe, é concreto, está na sua mão. Isso ajuda demais. Pensa por aí. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 4 recados: Marcos, Cineclube, Cícero, Webconference, Apex, Laisa e Márcio, Meeting para a expansão da infecciologia, a mim, a complementário. Só para lembrar, o link para acessar o evento da IAC, ele está sendo enviado para todo mundo por e-mail, mas assim, revisem, mas só para repetir, é http://j-tv.me/b minúscula o maiúscula 4H minúscula XK maiúscula. E Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando esse laptop, que é um Lenovo, que nós vamos sortear no dia 14 de novembro, um domingo. Ele é um IdeaPad, né, um netbook recém-lançado pela Lenovo. Só para lembrar, a Lenovo é uma empresa com a tecnologia da IBM, né, então ele, em última análise, é um laptop IBM, né, e ele tem um HD de 160 GB, vem com web câmera,
tem memória RAM de 1 GB também e um processador de 1.66. Essa máquina vai ser sorteada, então, no dia 14 de novembro. Quem que vai estar concorrendo a este laptop? Todas as pessoas que se inscreverem, ou que já estão se inscrevendo essa semana, até o dia 14, as pessoas que renovarem ou anteciparem a sua inscrição de novembro e dezembro, e aqueles amigos que são amigos da enciclopédia desde 2008. Tá? Então, a gente selecionou as pessoas que nós estamos chamando de dos grandes amigos, as pessoas que são amigas da enciclopédia há bastante tempo. E os kits da enciclopédia, os últimos kits da enciclopédia, estão à venda também aqui na recepção, né? Você pode fazer a sua compra aqui na recepção do CAEC. O valor é R$ 700, os 8 volumes, e a entrega desses 8 volumes nós vamos fazer no mês de novembro. Lembrando que os R$ 700 não estão incluídos o frete. Tá, ok? A sugestão que nós estamos dando aos colegas que compraram o kit da enciclopédia é buscá-lo aqui em Foz do Iguaçu, né, até porque são 8 volumes, são 25 quilos, e por um frete, às vezes a pessoa mora longe aqui do Paraná, vai dar um frete bastante caro. Então nós estamos convidando, nós temos vários cursos até o final do ano, o próprio final de ano mesmo, o Fórum da TENEPS, acoplamentário de TENEPS, curso com o professor Valdo, os acoplamentários. As pessoas podem vir a Foz do Iguaçu e buscar a sua enciclopédia, aproveita e faz o curso. Ainda em relação à campanha Grandes Amigos, a inscrição do programa Amigos é R$ 720 e a pessoa pode pagar na recepção do CAEC ou no site enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Gente, rapidinho, para anunciar o Cineclube de amanhã, sessão de domingo, às 8h30 da noite, com o filme O Grande Ditador, né, do Charlie Chaplin, com ele mesmo fazendo 2 papéis, uma paródia inteligente, tem a ver com o momento e a politicologia brasileira, né, conforme a gente já viu aí. É um filme de 2 horas, tá? Quem quiser mais detalhes, pode acessar o www.discernimentum.org/cineclube. Tá? Espero todo mundo lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para a web conference da Apex de hoje à tarde. Então, o tema vai ser Biografologia e Proexis. Nessa conferência vai ser abordado uma visão geral da Proexis em relação ao estudo de biografias, a relação com assistência, a relação com exemplarismo, e vão ser passados também, além de dicas de pesquisa para otimizar a pesquisa biográfica, para aprendizar, otimizar os conhecimentos sobre Proexis através dessa ferramenta, né, de pesquisa, de estudo. Também vai ser passado aí uma casuística pessoal, nesse caso, no meu caso, a gente vai estar passando algumas experiências, então, de benefícios relacionadas do estudo de biografias com a própria Proexis pessoal. A web conference vai ser hoje às 15h30 e vocês podem acessar pelo site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Fica o convite a todos. Boa tarde a todos. Eu e o Márcio estamos aqui para convidá-los, né, os que estão presentes e os teletertulianos também, para participarem conosco do meeting para expansão da Invexologia. A Sinvex teve mudança na gestão, agora no dia 7 de agosto de 2010, e nós estamos fazendo esse evento com o objetivo de compartilhar os projetos da gestão de 2010 a 2012. Esse evento, vou deixar para o Márcio divulgar a data. Isso, no dia 28 de novembro. Então, nós contamos com a participação de todas as pessoas que podem auxiliar aí a gente ou nos ajudar nesse processo de planejamento para os próximos 2 anos. Vai ser o dia todo, né, do dia 9, das 9 às 18 horas. Então, a proposta é principalmente ter intercâmbio, né, das neo-ideias relacionadas à gestão invexológica. Obrigado. Então, convite feito. Boa tarde. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 26 a 28 de novembro. Os EPICONs vão ser os professores Félix Wong e Leonardo Firmato. O tema deste acoplamentário vai ser pacificação íntima. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC ou pelo telefone
3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é descrição do problema, especialidade problematicologia. Obrigada e boa tarde a todos.